Quando eu tinha 13 anos de idade, num dia qualquer, na saída da escola, eu lembro que eu fiz uma brincadeira boba, com um rapaz mais velho e mais alto do que eu. Não foi uma boa ideia. O rapaz me olhou, chegou perto de mim, me apontou, falou: "Vou te pegar, rapaz. Daqui para frente você vai se ver comigo." E algumas coisas a mais. Naquele momento, uma mistura de medo, inquietação, agonia. Eu voltei para casa. E eu lembro que nesse dia eu encontrei minha avó me olhou, falou: "Filho, você está preocupado, meio quieto?" Eu falei: "Tá tudo bem, vó, tá tudo bem." Não queria preocupar meus pais, meus avós. E eu mantive aquele estado por algumas semanas, até que eu lembro que eu encontrei um texto que falava sobre meditação transcendental. Falava de benefícios ao corpo, benefícios à mente, nas emoções. Eu achei interessante, falei com a minha família, eles me levaram. Com 13 anos eu fiz aquele curso e achei muito aliviador, em grande parte de algumas emoções. E naquele momento eu percebi que tinha uma paixão por meditação, eu queria aprender, estudar. E com 13 anos de idade eu passei a estudar. E muitos anos depois, já na faculdade de medicina, eu aprendi uma outra técnica de meditação, que eu sigo até hoje. E no final da faculdade eu gostava de bioquímica, reações metabólicas, segui pela endocrinologia. E na endocrinologia eu gostava muito do ambulatório de obesidade. No ambulatório de obesidade as pacientes traziam muitas informações. E no começo, a gente não sabe muita coisa. Então elas falavam sobre várias dietas que elas haviam feito nos últimos tempos, com detalhes sobre as calorias. Eu lembro uma vez uma delas falando sobre a água com a berinjela, com o limão, e algumas coisas que ela colocava que dava certo, emagrecia. Eu lembro que eu pensei curioso, falei: quantas berinjelas será que vão nisso? Era algo que parecia ser bom, e elas traziam isso para a gente, mas ao mesmo tempo eu sentia uma inquietação, uma angústia de ter que fazer uma nova dieta. Entrava numa dieta, saía nova dieta, entrava e saía. Culpa porque perdiam peso e agora reganhavam aquele peso, ganhavam mais ainda. Uma sensação pessoal de fracasso porque, doutor, se questionavam, iam bem em várias áreas da vida. Na vida profissional, nos relacionamentos, mas nessa questão de perder peso, manter, enfim, havia uma luta crônica interna com a comida. E eu lembro de uma paciente, da Vera, foi num dos últimos dias que eu estava atendendo no ambulatório, e a Vera chegou para mim, e a Vera era uma paciente crônica, e ela disse: "Doutor, eu quero tentar colocar para o senhor em algumas palavras o que passou comigo semana passada." E a Vera chegou chorando, e durante a consulta ela falou: "Doutor, semana passada eu senti uma agonia, senti um aperto. E aí eu fui até a cozinha, tinha um panetone, eu comi um pedaço de panetone, comi 2 pedaços de panetone, eu comi o panetone inteiro. Eu fui até o freezer, tinha aquele pote de sorvete. Eu dei uma colherada, dei 2 colheradas. Doutor, eu comi o pote de sorvete inteiro. E logo depois um arrependimento, logo depois uma sensação ruim, eu passava a chorar. E eu não aguento mais isso acontecendo sucessivamente, semana após semana, meses a meses. E naquele momento eu sentia que o conhecimento técnico, científico da medicina ele era bom, mas ele não conseguia entrar em contato com aquela luta interna crônica. E quando a gente olha o cérebro dessas pacientes, de fato, essa é uma imagem ilustrativa, tanto na forma quanto no funcionamento, em áreas relacionadas à impulsividade, em áreas relacionadas às emoções, ele é diferente daquelas que não tinham o que a Vera estava me descrevendo, que era o transtorno de compulsão alimentar. Era muito maior do que eu imaginava naquele momento.
E eu senti uma sensação de que eu queria ajudar, mas eu não sabia como atingir isso. O tempo passou e aí eu ouvi um termo. Eu lembro que eu estava no congresso, me falaram de um termo. Mindful Eating. Falei, como é que é esse termo? Mindful Eating, eu não sabia nem pronunciar aquilo. Comer com atenção plena. Eu achei tão interessante porque juntavam aspectos de meditação, juntava aspectos relacionados à endocrinologia e alimentação. E naquele momento pareceu ser bem interessante conhecer aquilo. Eu comecei a pesquisar na internet, encontrei os trabalhos da professora Kristeller. A professora Kristeller é uma psicóloga americana, praticante de meditação. E nos últimos 20 anos, ela vinha se dedicado a estudar o Mindful Eating, comer com atenção plena, e elaborado um protocolo. Era um protocolo de 12 sessões, e o que me chamou muito a atenção é a redução de quase 95% desses episódios de compulsão alimentar. E algumas pessoas haviam perdido muito peso, outras poucas, mas a ideia por trás disso é que elas perdiam gradativamente, ao longo do tempo. E falava de qualidade de vida. Enfim, foi uma sensação que eu queria conhecer aquilo. Eu tive a oportunidade de estar no passado com ela, com a professora Kristeller, quando ela veio para o Brasil. E foi um curso de imersão, que a gente ficou dias e dias. E a professora Kristeller, uma pessoa de alma pura, que você sentia que ela queria realmente ajudar, beneficiar essas pacientes. E eu fui nesse curso, fui nessa de imersão. E no começo era muita meditação e comida. A gente meditava e comia. Meditava e comia. Eu estava adorando, no começo, essa meditação e comida, comendo aí o pão de queijo. Eu adoro particularmente pão de queijo, como muito pão de queijo. E nesse dia de meditação em particular, à medida que eles estavam me conduzindo com o pão de queijo, eu lembro muito claro de que eu dei uma mordida, dei 2 mordidas, dei 3 mordidas, e ninguém estava impondo nada a você. Ninguém estava falando quanto que é o melhor ou não para você. E eu deixei, eu não comi daquele pão de queijo. E foi um choque, porque eu estava bem, eu estava me sentindo bem, ninguém havia me imposto nada. E o que a professora Kristeller estava explicando, imaginem vocês um alimento que vocês gostam bastante. Então, na primeira mordida daquele alimento, tem uma sensação agradável que vai lá em cima. Imagina que a sensação gostosa é um pico que vai lá em cima e desce. A segunda mordida ainda mantém essa sensação agradável. Essa sensação gostosa no paladar, vai lá em cima e desce. A partir da terceira mordida, isso cai para 50%. E à medida que o tempo vai passando, isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Naqueles pacientes com compulsão alimentar, havia uma tendência de, o que ela chamou, de ir à caça ao sabor. Querer aquela sensação agradável da primeira mordida. Mas isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque os receptores do paladar começavam a saturar. Então, pelo menos, não naquele momento. E essa era uma das ideias e uma das dicas que a gente pode usar, de que quando eu estou comendo com essa tensão, e aquele doce está ficando muito doce, a gordura muito gordurosa, é um dos primeiros sinais que o seu corpo está te dizendo que você está bem. Aqui no paladar, muito antes, sabe aquele cheião do estômago? Então aqui ficava uma dica. Isso para mim começou a ficar muito claro. E quando eu estava nesse dia, eu comecei a perceber a profundidade do que isso significava. À medida que, com algumas técnicas de meditação, a mente se acalmava, a gente saía do automatismo alimentar. E a partir dali começava a entrar na experiência, sentindo o sabor do alimento, com curiosidade, com muita abertura. E os pensamentos, quando passavam, pensamentos bons, pensamentos ruins, emoções boas, emoções ruins,
eram só pensamentos. A gente não se agarrava mais a eles. Eu podia só observar o pensamento, a emoção, e deixava aí. E nisso era uma atitude que foi um insight para mim, porque era muito mais gentil, era muito mais humano do que eu impor para alguém o quanto que ele vai comer. O próprio corpo, ele ia se autorregulando. E foi muito interessante para mim esse momento de estar com a professora Cristeller. E um dos exercícios que eu mais gostei foi o da prática da uva passa. Eu gostaria de trazer para vocês agora. Vamos? Tem um saquinho com 3 uva passas. Talvez estejam se perguntando o que é esse brinde inusitado, né? Eu ganhei 3 uva passas no TED. É para a prática de agora. Então, por favor, peguem esse saquinho, abram esse saquinho. Todos com ele? Então, por enquanto, o que eu gostaria com vocês é apenas peguem uma uva passa. Peguem esta uva passa e olhem para ela. Apenas olhem para esta uva passa. Observem as suas cores, rugosidade, textura. Olhe para essa uva passa como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esse alimento. Como se fosse um alimento exótico. Imagine que você chega num lugar e você encontra um alimento, e é este alimento. Olhem para ele. Logo a seguir, podem fechar os olhos, levem até o nariz e sintam o cheiro da uva passa. Sintam o cheiro desse pequeno pedaço de alimento. Há algum pensamento acontecendo neste momento? Apenas observe. Então, passe ao redor dos lábios. Passe ao redor dos lábios a uva passa, de um lado para o outro. Então, podem levar à boca, mas não mastiguem ainda. Apenas coloquem na boca e passem de um lado para o outro. De um lado para o outro. Resistindo àquele impulso de morder a uva passa. Como é isso para você? E agora podem dar a primeira mordida na uva passa. E vejam o sabor sentindo. O sabor surgindo. A seguir podem morder. Continuem a morder a uva passa. E à medida que estiverem prontos, podem engolir. Imaginando o trajeto até o estômago. E agora peguem a segunda uva passa. Da mesma forma, se houver uva passa. Da mesma forma, olhem para essa uva passa. E procure observar a cor, textura, rugosidade. Ela é igual, é diferente daquela primeira. Então levem ao nariz, podem fechar os olhos. Passem ao redor dos lábios. Coloquem na boca, passando de um lado para o outro, resistindo ao impulso de morder. Alguma emoção particular surgindo neste momento? Apenas observe. Então podem morder a uva passa e à medida que se sentirem prontos, podem engolir. E a seguir, para quem tiver, pegue a terceira uva passa.
A ideia é o importante de ficar na mente. E olhe para esta terceira uva passa. Neste momento, eu gostaria que vocês fizessem uma escolha para aqueles que tiverem. Você pode comer este alimento ou não. Não há certo, não há errado. Apenas olhe para ele e perceba se você tem ou não o impulso, a vontade de comer a uva passa neste momento. Se você quiser comer, reproduza o que eu os orientei da primeira ou segunda vez. Se não, deixe de lado. Mas apenas esteja ciente de por que você fez essa escolha. Então, para aqueles que fizeram, não importa. Fizeram, não fizeram, essa é uma experiência que vocês podem levar com vocês. Perceberam emoções, sensações surgindo? A ideia é apenas observar, sem julgamento, sem crítica, de uma forma mais gentil consigo mesmo. Talvez tenha sido a primeira experiência com comer com atenção plena. E para aqueles que sentiram algumas sensações surgindo, todos nós temos um certo grau, menor ou maior, de compulsão alimentar. Isso pode ajudar bastante. Apenas pratiquem sem muitas expectativas. Façam e vejam o que surge. Resta uma pergunta. Será que todo esse protocolo, essas 12 sessões que a professora Kristeller elaborou, será que é capaz de, naqueles pacientes com obesidade, compulsão alimentar, alterar a forma e o funcionamento do cérebro? Isso a gente não sabe ainda. É o que a gente está começando a pesquisar na Santa Casa de São Paulo. Daqui a uns anos, talvez a gente tenha um pouco mais de resposta sobre isso. E para aqueles que se perguntam, o que aconteceu com 13 anos de idade, aquele rapaz que praticamente mudou o curso da minha vida, tomou uma surra dele. Na verdade, fisicamente não. Muitos anos se passaram, ele chama Rodrigo. E muitos anos depois eu reencontrei o Rodrigo e eu olhei para ele, ele olhou para mim, e ele nem se lembrava direito de quem eu era. Aquele momento que foi impactante para mim, na vida dele, quase não causou nenhum impacto. Depois dessa jornada, eu como missão pessoal, de encontrar e perceber o quanto que há sofrimento nessa compulsão alimentar, no transtorno de compulsão alimentar, e ver que tem uma alternativa mais humana, uma alternativa mais gentil, eu gostaria, todo o coração, divulgar para vocês que há essa possibilidade chamada Mindful Eating. Obrigado.